Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. E hoje nossa aula é de revisão. Exatamente, nós vamos fazer uma breve revisão falando sobre o classicismo, ok? Eu trouxe aqui alguns exercícios sobre o classicismo e eu gostaria que todos vocês pegassem a folhinha de revisão com a data do dia 12 de junho. Vamos lá? Com a data de hoje. Vamos lá? Todo mundo acompanhando comigo essa aula de revisão sobre o classicismo, ok? Só que antes da gente começar a fazer os exercícios, né, fazer um comentário sobre alguns exercícios, à medida que eu for corrigindo, eu vou fazendo um comentário sobre o exercício, ok? Sobre aquela questão, tá bom? Mas antes da gente começar a fazer a correção e começar a falar sobre cada questão que está aqui, eu gostaria de fazer um breve resumo do que foi o classicismo, só para a gente relembrar, tá? Vamos fazer rapidamente um resumo, um breve resumo, tá? Um breve resumo, melhor dizendo, sobre o classicismo, ok? Bom, o que foi o classicismo? O classicismo, pessoal, corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, isso a partir do século XV, lá na Europa, ok? Bom, o nome do movimento, né, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos, né, ou seja, greco-romano, tá? Então, o classicismo ele sempre faz, né, essa referência aos modelos clássicos, tá? E no campo da literatura, o classicismo é o nome dado, né, aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento, ok? Por isso, a produção, vamos dizer assim, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista, tá? Bem, na Idade Moderna, né, período que durou 10 séculos, isso do século V até o século XV. O principal atributo da sociedade naquela época era a religião. Exatamente, era a religião. Então, esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, né? Deus como centro de tudo, né? Todo mundo já estudou isso, né? Deus como centro de tudo. Então, cujo lema eram os dogmas e os preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Então, sendo assim, as pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas da Igreja Católica eram excomungados, ok? Além de sofrer, né, retaliações da sociedade, né? Ou, em último caso, até mesmo a morte. Bom, então o humanismo, né, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo, né, despontava também ao mesmo tempo, tá? E, além disso, muitos estudiosos foram capazes, né, de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem, né, além do divino. Ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, né? Todo mundo já sabe o que é antropocentrismo, é o homem, né, no centro do mundo, né? Bom, esse momento, né, do classicismo esteve marcado, né, por grandes transformações e descobertas históricas. São elas as grandes navegações, a reforma protestante, né, que levou a uma crise religiosa encabeçada por Martinho Lutero, a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, né, o fim do sistema feudal, né, que daí no caso deu início ao capitalismo, né, o cientificismo de Copérnico e Galileu, ok? E foi nesse contexto que as pessoas buscavam, né, novas expressões artísticas pautadas justamente no equilíbrio clássico. Assim, surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que espalhou-se por
todo o continente europeu, ok? Vamos lá? Vamos começar agora? Já fiz um breve resumo, né, do que foi o classicismo. Agora vamos para a questão de número 1. No Brasil, o classicismo é mais conhecido como quinhentismo, abrangendo toda a produção literária da fase renascentista no século XVI. Toda a literatura desse período foi escrita por portugueses e resume-se a, vamos lá? Aqui, no número 1, só poderia ser a resposta de letra C, tá? Literatura de informação, representada principalmente pela Carta de Pero Vaz de Caminha, cuja finalidade era a de relatar as características da terra descoberta, e a literatura jesuíta, que produziu textos simples com a finalidade de catequizar os índios. Então, a resposta correta do número 1, pessoal, é a letra C, tá? O classicismo no Brasil compreendeu toda a produção literária, né, produzida no século XVI, ou seja, trata-se da fase mais conhecida como quinhentismo, tá? Durante esse período, a produção literária concentrou-se nos textos da literatura jesuíta e também na literatura de informação, que relatava todas as características da colônia à coroa portuguesa, ok? Vamos agora para o número 2. As obras literárias produzidas durante o Renascimento privilegiam as seguintes características, exceto, ou seja, 3 estão corretas, menos 1, né? Exceto significa menos uma. Então, a resposta correta do número 2 é a letra E, metafísica e religiosidade. Pessoal, o homem do século XVI voltou-se para a realidade concreta, abandonando os temas relacionados à subjetividade e à metafísica. Por isso que a letra E está errada, então vocês vão marcar a letra E, ok? Número 3. São os principais representantes na literatura portuguesa do classicismo. Resposta correta é a letra C. Luís de Camões, Sá de Miranda, Antônio Ferreira, Bernardino Ribeiro. Então, número 3 é a letra C, né? Luís de Camões, né? Dos Lusíadas, né? Fez o poema Os Lusíadas. No caso, Luís de Camões, né? Ele foi o que mais se destacou na época do classicismo. Ok, pessoal? Vamos agora para a quarta questão. No Brasil, os principais representantes do quinhentismo foram... Bom, só poderia ser a letra B de bola. Pero Vaz de Caminha, né? Pero Gândavo, ok? No caso, Pedro Magalhães Gândavo, né? E também Gabriel Soares de Souza e José de Anchieta. Então, número 4, a resposta certa é B de bola, ok, pessoal? Bem, as principais, né, produções da literatura informativa no Brasil colônia, do século XVI, foram a Carta, né, de Pero Vaz de Caminha, o Tratado da Terra do Brasil, né, de Pero de Magalhães Gândavo, e o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. E também a arte, né, da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, né, que foi Padre José de Anchieta que produziu. Ok? Bom, pessoal, encerramos aqui, né, mais uma breve correção sobre o classicismo. E aí nós revisamos alguns conceitos, contexto histórico envolvendo essa escola literária, tá bom? Bom, gostaria de lembrar a todos, não esqueçam aqui de colocar os nomes e as turmas nos comentários, tá bom, pessoal? Para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok? Desejo bons estudos para todos vocês, um beijo no coração de cada um e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!